Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios básicos da implantodontia. Quando a gente fala em implantodontia, a gente fala nada mais nada menos do que a nossa reabilitação do paciente, né? Lembra que eu já falei para vocês que a principal função da nossa profissão é só uma, é trazer oclusão para o paciente para a gente evitar qualquer distúrbio na articulação temporomandibular. E a implantodontia... Caroline Saldanha. Então, o objetivo sempre é a gente prevenir... Eita, pau. A gente prevenir que o paciente fique desdentado, né? E essa questão de ficar desdentado que vai gerar algum problema futuro no paciente, né? Então, primeiro que a gente tem que entender quando a gente pensa em reabilitar o paciente é qual o desejo, né? Eu gosto muito de perguntar isso, porque todos os meus pacientes chegam no consultório para serem reabilitados, porque para saber qual o desejo dele, o que é que ele mais almeja. Até porque eu preciso entender que eu vou vender, vamos dizer assim, eu vou vender para o meu paciente um tratamento que seja compatível com o que ele almeja. Uma analogia que eu faço é: não adianta eu querer oferecer uma Ferrari para um cara que ele, com um Corolla, ele estaria super satisfeito. Então não adianta eu querer um paciente desdentado total superior se ele, o que incomoda ele é só aquela prótese bambando na boca, né? Se eu colocar 2 implantezinhos e fizer 2 O-rings, ele der uma estabilidade naquela prótese, ele já está satisfeito. Do que eu fazer um planejamento de mandar 8 implantes com levantamento de seio bilateral, um enxerto na região anterior, tudo isso no paciente que ele não está disposto a se submeter àquele procedimento, o paciente não tem condições financeiras, culturais, qualquer coisa do tipo. Então é importante você sempre, quando o paciente chega no seu consultório, você saber qual é a expectativa dele, né? O seu maior desejo, o que é que ele espera como ele espera que o resultado, né, o prognóstico do tratamento fique. E com aquela você, quando vai explicar para o paciente tudo aquilo, ele vê se aquilo entra nos requisitos de satisfação dele ou não, tá? Então, temos sempre esse cuidado em conversar com o paciente. E outra coisa, você tem que saber o que é que você promete para o paciente. Eu não posso, um paciente que chega sem um dente na boca, eu vou propor que ela vai ficar com um sorrisão, né, linda, jovem, caramba, não posso. Tem que trabalhar nas expectativas do paciente, mas com a realidade. E não vender o que a gente não vai conseguir proporcionar. Hoje em dia, agora na harmonização, eu estava até brincando que eu vejo muitos profissionais fazendo isso, propondo algumas coisas para os pacientes que não vai conseguir objetivar o que foi proposto para o paciente, tá? Então, vocês têm que sempre mostrar para os pacientes também quais são as limitações do tratamento, né? Até onde esse tratamento vai, o que é que pode gerar para ele, tá? Outra coisa muito importante é as condições bucais do paciente. Lembre-se que sempre que reabilitar paciente com problemas gengivais, com falta de higiene oral, com muita placa, tártaro, caramba, com muita doença periodontal, com muita periodontite, se você extrair aqueles dentes e colocar os implantes sem mudar os hábitos do paciente, aquela periodontite vai virar uma periimplantite, do mesmo jeito que ele perdeu os dentes, os implantes. Então precisa... Peraí, que chegou aqui a Lívia Vitor. Boa tarde, Lívia Vitor. Chegou cedo. Então eu preciso ter esse cuidado com o paciente. Eu preciso sempre preparar o paciente para a realização do planejamento e do tratamento dele, tá? Muitas vezes eu tenho que primeiro condicionar o meu paciente para depois reabilitar, senão eu posso jogar fora todo o meu tratamento reabilitador com ele. E o que é que eu posso oferecer, né? Uma criança dessa, eu não vou chegar e vou inventar de reabilitar uma criança. Eu não tenho necessidade de querer reabilitar um senhor acamado, eu não tenho necessidade de reabilitar um paciente asa 4. Não vou pensar nisso, né? Então você tem que ver o que você oferece ao paciente e colocar as vantagens e desvantagens da reabilitação, tá? Engraçado que ontem mesmo chegou um paciente no meu consultório
com a condição de umas unidades dentárias bem delimitantes, né? Onde um colega ia operar, né? E aí ela ficou com um pouco de receio, porque era muito na base da mandíbula, e aí a paciente terminou indo no meu consultório, porque alguém disse, ó, não escuta esse cara, vai no Dr. Felipe e tal. Ele já operou a minha família toda, ela chegou lá para ver, poxa, a paciente tinha 65 anos de idade. Ela tinha 3 dentes impactados, onde aquilo ali não ocasionava dor, não ocasionava problema nenhum para ela, que ela nunca sentiu nada. E ela chegou no consultório onde o cara queria, porque ele queria operar, ou por qualquer motivo que seja, ou por um dinheiro, ou para ele treinar, ou qualquer coisa, e ia submeter a paciente a um procedimento cirúrgico complexo, que ele de repente podia gerar uma iatrogenia, desde um comprometimento do nervo alveolar inferior, causando uma parestesia transitória ou definitiva na paciente, onde não tinha indicação nenhuma. Não, eu olhei para ele e disse, olha, você não tem a menor necessidade de fazer procedimento algum. Tá? Então, isso você tem que conversar com o seu paciente e eu sempre brinco muito que caráter e ética são duas coisas que você tem ou você não tem. Você não tem um pouco de caráter, você não tem um pouco de ética, né? Ou você tem ou você não tem. Imagine que fosse você o paciente submeter a um procedimento desnecessário, né? Então, tenham sempre cuidado do que vocês vão oferecer para o paciente de vocês, tá? E aí, devido às perdas dentárias, né, foi quando surgiu esse rapaz, né, o Branemark, que é o pai da implantodontia. Em 1950, ele é um médico, né? E esse cara, é engraçado que ele começou a fazer um tratamento, ele descobriu a implantodontia ele queria fazer um estudo avaliando o processo do reparo, né? Onde ele instalava microcâmeras nas tíbias das pernas dos ratos, né? Para avaliar essa regeneração óssea, né? E aí ele observou que aquela microcâmera, ela fazia o que? Ela se integrava. E aquilo despertou para ele algumas outras atuações. Foi quando ele começou a estudar para fazer o titânio, né? De forma que reabilitasse as unidades dentárias dos pacientes que perderam os dentes. Né? Mas a priori a implantologia, normalmente as coisas são descobertas dessas formas, né? Eles estão fazendo estudo para uma coisa e depois a gente vê que pode ser utilizado em outras áreas. E aí Branemark descobriu a implantodontia em 1950, foi quando começaram-se os estudos. E quando começaram-se os estudos, primeiro pensou-se em uma série de biomateriais, uma série de materiais, muitos materiais ruins, aí depois foram para os formatos dos implantes, né? Teve uma época que usava muito implante agulhado, que hoje em dia é uma droga, mas perdurou por um longo tempo, né? E até que nós chegamos hoje, né, que implantodontia, que foi estudado nos últimos 20 anos, foi muito estudado, e hoje a gente tem os formatos dos implantes, a superfície dos implantes, o tipo de material dos implantes. E hoje sabemos a superfície tratada desse implante juntamente com o desenho, né? E essa implantação que nós vamos fazer é exatamente o quê? A transferência de tecido não vivo ou material biológico para um sistema biológico. Eu vou instalar um pino biocompatível com o organismo que o corpo não vai rejeitar, né? Na verdade, não é rejeição, né? Na implantodontia não existe a rejeição. Espera aí que a Juliana Cordeiro chegou. Na implantodontia não existe a rejeição. O que acontece na implantodontia quando se perde o implante é que existe a não osso-integração. E, professor, qual a diferença da rejeição para a não osso-integração? Se eu cortar esse meu dedo aqui da minha mão, esse dedão, e colocar o dedo do Arthur, o meu organismo vai rejeitar. Se eu tirar o meu dedo e colocar o dedo da Igliane, o meu organismo vai rejeitar. Qualquer dedo de outro ser humano que eu coloque aqui, o meu corpo vai rejeitar. Na implantodontia, não. Se eu instalar o implante e por algum motivo, desde a técnica que não foi correta, a broca que se utilizou não era uma broca nova, né? Era uma broca que estava muito utilizada. As brocas da implantodontia, elas são descartáveis. Se eu coloquei aquele implante sem uma irrigação bacana e aí eu queimei os osteoblastos que vão favorecer a nossa integração. Então, dependendo de uma série de fatores, esse implante não osso integrou. Eu removo esse implante, aguardo um período de 90 dias, instalo o implante novamente e aí ele vai osso integrar. Então, não existe a rejeição
implantodontia. O que existe na implantodontia é a não osseo-integração, tá? Lembre-se sempre disso. E o que é osseo-integração? Osseo-integração é o processo de fixação rígida e assintomática, ou seja, o paciente não sente nada de um material aloplástico, ou seja, um material biocompatível, no caso o titânio, né? Avançada e mantida do osso durante a sua carga por um período longo de tempo. Ou seja, o implante instalado é para ele durar o resto da vida, né? Os implantes que são instalados, eles vão ficar com o paciente, é uma unidade dentária nova que ele ganha, né? Vamos dizer assim, e ele vai para o caixão com aquela unidade dentária, né? Não se troca implante, tá? O que pode se trocar é a prótese sobre o implante, tá bom? E o que é que eu tenho de respostas ósseas adequadas? Exatamente, presença de células adequadas, ou seja, não tem infecção, não tem inflamação, não tem periodontite, pericoronarite, nada desse tipo na região, porque eu posso comprometer o meu processo de osso-integração do implante via o osso. Nutrição dessas células e o estímulo de reparo. Como é que esse reparo acontece? Acontece a injúria, ele sensibiliza as células que liberam os fatores de crescimento e, consequentemente, a formação de tecido ósseo e tecido gengival também, para fechar aquela nossa injúria. Mas o principal aqui é a nossa formação de tecido ósseo para consolidar e favorecer o processo de osso-integração. Os critérios para o sucesso dessa osso-integração, ou seja, a longo prazo, envolve algumas coisas, né? Dentre elas, quando eu instalo um implante, esse implante ele não pode ter mobilidade, ele tem que estar estabilizado, tá? Ele não pode ficar móvel, porque se ele ficar móvel, ele compromete o processo de osso-integração. Não é para o paciente sentir dor alguma, não é para ter inflamação, não é para ter perda óssea, e essa imagem radiográfica ela tem que ser compatível com a consolidação. Se você faz uma radiografia periapical e existe um espessamento entre o titânio e o osso, aquilo está mostrando que formou uma falsa consolidação, que existe um tecido ali de granulação entre o implante e o osso que não vai fazer com que aquele implante tenha resistência, né? Seja quando esteja osso integrado, que vai ter a sustentabilidade para sustentar a prótese sobre o implante e aí exercer as funções desejadas, que é exatamente as funções do sistema estomatognático, que é mastigação, fonação, uma série de fatores que é o nosso intuito de instalar implante, tá? Os requisitos, os pré-requisitos para o sucesso dessa implantodontia, sempre, imaginem, equipamentos, instrumentos, né, e materiais adequados. Quando eu falo isso, gente, quando vocês já estão bem aptos a fazer cirurgia, né? Você imagine eu ir para uma cirurgia com a nossa bandeja cirúrgica aqui, excelente. Mas você imagine eu ir para uma cirurgia com uma carpule, um sindesmótomo e um fórceps de 150. Eu vou conseguir fazer tudo que eu preciso? Não, muitas vezes eu posso chegar ali e não conseguir fazer nenhum procedimento porque eu não tenho o material desejado. E nesse material desejado para implantodontia, são os kits de implante, é um motor de implante, existe uma série de fatores a mais que nós precisamos para eu conseguir realizar um tratamento com reabilitação de implantes, tá? A experiência e conhecimento cirúrgico, quando a gente fala em implantodontia, a gente fala em cirurgia. Não tem como eu pensar em fazer qualquer procedimento cirúrgico sem entender de anatomia, sem entender de anestesiologia, sem entender de propedêutica cirúrgica, né? Como também eu preciso entender de prótese, porque as cirurgias de implante, botem na cabeça de vocês hoje, a implantodontia, o planejamento dela é diferente das outras áreas. Primeiro, quando eu vou fazer o implante, eu vou fazer primeiro o quê? Primeiro eu vou fazer o implante, depois eu vou fazer a prótese. Só que o meu planejamento, ele tem que ser na minha cabeça reverso. Eu tenho que planejar como a prótese vai ficar para eu saber como eu vou instalar o implante. Porque se eu instalar um implante inclinado, de qualquer forma, eu posso terminar não conseguindo reabilitar meu paciente, ou seja, eu posso terminar não fazendo nada, porque eu fiz um planejamento errado. Então tem que se entender que o mais importante do tratamento com implantes é a prótese, é o final. Aquela analogia que eu fiz na aula passada, o mais importante do quadro na parede é o quadro ou o prego? É o quadro. Eu vou decidir como eu vou colocar o quadro para eu saber como eu vou instalar o prego, tá? Espera aí que o Ângelo chegou. Chegou cedo o Ângelo, né? Responsável. Experiência de conhecimento com prótese, pério, né? Odontologia preventiva.
A qualidade do meu trabalho protético, né? Sempre que vocês forem fazer reabilitações com implantes, quem for fazer implante e prótese, cuidado com o laboratório, vocês vão trabalhar, senão vocês podem jogar fora todo o tratamento, porque a prótese é muito ruim. E essa documentação e radiografias que nós precisamos ter de acompanhamento, tá? Hoje em dia, mais do que nunca na odontologia, sempre você faz fotografias pré, trans e pós, e preserva isso, tá? Para você ter esse acompanhamento de resultados. Na implantodontia, eu faço isso muito bem. Na parte cirúrgica, com radiografias. Espera aí que a Kirlia chegou. 10 horas da manhã. E aí eu faço esses controles periódicos, tá? Esse sucesso da implantodontia que a gente tem, ele é um implante. Esse implante individual ele deve ser imóvel, né? Quando testado clinicamente, ou seja, quando eu faço primeiro as perfurações. Professor, o que são as perfurações? As perfurações para a instalação do implante é a confecção do alvéolo. Só isso. Imagine que eu tenho o meu dente dentro e tenho o meu alvéolo que está recebendo esse dente. Quando eu tiro esse dente, o que acontece com aquele alvéolo? Ele fecha. E aí eu preciso confeccionar aquele alvéolo novamente para eu instalar o implante. Então existe uma sequência de broca, a gente vai já ver isso, para eu poder confeccionar esse alvéolo para eu conseguir instalar o meu implante, né? O implante ele tem que estar estabilizado, rígido, né, com uma quantidade de newtons suficiente. Essa quantidade de newtons que a gente instala no implante vai depender de uma série de coisas, desde o tipo de osso que eu estou instalando nesse implante. E essa quantidade de newtons vai definir se eu consigo colocar o implante de imediato, a prótese, perdão, se eu consigo colocar a prótese de imediato ou eu tenho que protelar para reabilitar o paciente posteriormente, tá? Essas radiografias, né, elas não podem demonstrar nenhuma evidência radiolucidez periimplantar, ou seja, entre o implante e o osso, né, ela tem que ter uma característica de consolidação. E existe uma pequena perda óssea, né, ao primeiro ano, principalmente no primeiro ano de instalação do implante, que é de 0,2 milímetros, tá? Então, essa perda óssea vertical, ou seja, de instalação do implante, ela tem que ser menor que 0,2 milímetros anualmente após o primeiro ano, né, de você conseguir, você colocando a carga nesse dente, tá bom? Esse paciente ele deve ser avaliado individualmente, ou seja, esse implante deve apresentar ausência de qualquer sintomatologia dolorosa, não pode ter infecções, nem neuropatias, não pode ter parestesia, tem que tomar muito cuidado com todas as estruturas nobres, tá? Estrutura nobre que nós temos na mandíbula, nervo metoniano, nervo alveolar inferior, entrada do forame, na região superior, seu maxilar, né? Todas as estruturas nobres eu tenho que preservar ao máximo. Em alguns casos, eu tenho que fazer um desvio dessas estruturas nobres ou fazer uma enxertia prévia, como nós vimos na aula passada, né? No caso do levantamento de seio, ou uma reabsorção severa dessa mandíbula, onde o nervo alveolar está passando ali embaixo, que eu tenho que fazer um desvio desse nervo, ou eu tenho que fazer uma instalação de implante inclinado. O que eu não posso, eu posso chegar no meu consultório e eu dizer que não tem o que ser feito, tá? Você pode não saber solucionar um caso complexo, mas dizer para o paciente que não tem o que fazer, não façam isso, tá bom? Dentro desse contexto todos, considera-se que 85% de sucesso após 5 anos, acompanhamento de 80% nos 10 anos, os critérios mínimos, né? Hoje em dia, isso aumentou muito. Hoje em dia, o índice de perda de implante nos consultórios odontológicos, gente, é muito baixo. Se você se lançar a mão, se você se cercar de tudo aquilo que pode chegar a comprometer os implantes, você não vai perder implante, não, tá? Esses implantes você vai ter sucesso sempre com eles, tá? Essa não osseointegração, ou seja, esse fracasso nos casos de tratados com implantes, eles são atribuídos a outros fatores, dentre eles, indicação de risco, ou seja, condição sistêmica do paciente, asepsia inadequada, paciente que não tem condições de higiene pessoal satisfatória, que vai gerar problemas, e aí você vai causar o que ocasionava as periodontites, vai causar as periimplantites e vai comprometer. As estruturas protégicas incorretas, ou seja, os trabalhos realizados protégicos mal feitos, como a seleção incorreta do implante, existem implantes tanto para reabilitar maxila, quanto para reabilitar mandíbula, quanto existem implantes para reabilitar na região posterior, quanto na região anterior. Então, hoje as empresas são muito, vamos dizer assim, tem os implantes corretos para cada região.
Porque aquele estudo que as empresas fazem favorece e beneficiam cada vez mais o processo de osseointegração, né? Desde distância de espira, tratamento de superfície, o formato mais cônico, mais quadrado, tá? O processo de colocação da prótese, né? Se esse sextavado onde vai ser sentada essa prótese, se ele é interno, se ele é externo, isso tudo vai favorecer também na estética, tá? Então isso é uma coisa que tem que ser avaliada, e a escolha desse implante, a prótese que vai realizar, tem que entrar no seu planejamento, senão você vai comprometer o tratamento todo, tá? Fatores importantes para assegurar essa ancoragem óssea do implante portado, exatamente o que é? O material ser biocompatível com o corpo humano, no caso o titânio, que hoje é o carro-chefe, né? Todos os implantes hoje em dia, eles são de titânio, a Anvisa só libera os implantes de titânio. O tipo do desenho de implante, a superfície do implante, o estado do leito receptor, se tem inflamação, se tem infecção, se está apto a gente receber aquele implante, se tem osso suficiente, porque se o paciente tiver perdido o osso também e eu colocar o implante onde está com deficiência óssea, a probabilidade de perda é grande. A instalação do implante não vai favorecer a neoformação óssea, não vai. Então, sempre que preparar o leito, lembra que a gente viu na aula passada, preparar o leito com enxertos, com a regeneração óssea guiada, utilizando membranas de colágeno, né, para a gente ter esses resultados satisfatórios, e aí reabilitar posteriormente. A técnica cirúrgica que a gente vai utilizar, vamos lançar a mão para os casos específicos, para cada caso, e a condição de carga, né? Eu tenho que imaginar que se eu for fazer um implante na região posterior, eu não posso colocar um implante bem fininho. Se é um molar, um dente robusto, que eu vou fazer mastigação com ele, eu tenho que colocar um dente mais robusto, um dente com diâmetro maior, um dente que vai me dar uma resistência melhor nesse caso, tá? E o que é a biocompatibilidade, professor? Biocompatibilidade é somente um material biocompatível, ele se provoca no organismo reações desejadas e toleráveis, ou seja, se eu instalo um implante com uma superfície, né, ou com um material que aquele organismo pode reconhecer como um corpo estranho, ele não é biocompatível, né? Eu não posso fazer um implante de amálgama, o organismo vai rejeitar. Eu não posso fazer um implante de resina, o organismo vai rejeitar, tá bom? Então, sempre lembrar-se disso, tá? E esses requisitos gerais para a instalação dos implantes é o quê? Não casado nos locais ou sistêmicos, ou seja, não ficar soltando produto químico na corrente sanguínea, né, para causar nenhum problema, senão ele não vai se integrar e ainda vai ocasionar problemas mais sérios do sistema do paciente. Biocompatibilidade biológica e mecânica, funcionalidade e praticidade, né? Eu preciso que esse meu implante me traga função. É importante ele trazer estética? Claro que é importante trazer estética, mas a função, a estética é uma consequência da funcionalidade, tá? Então, sempre cuidado com isso. Não vão achar que vão colocar implante no paciente somente por estética, tá? E os materiais para implante, né, nessa classificação que nós temos os autógenos, os homógenos, heterógenos, e no caso dos implantes, nós temos os materiais aloplásticos, tá? Que exatamente esse material aloplástico, ele pode ser cerâmica, metal ou plástico. Essas vantagens do material aloplástico é exatamente a disponibilidade limitada, no nosso caso da implantodontia, é o titânio, tá? As suas características de manipulação favorável, ou seja, é possível através do titânio, as empresas podem fazer implantes de diversos tamanhos, diversos diâmetros, diversos tubos, até para você fazer reabilitações de pacientes com ressecções mais severas, né? Que você pode instalar esse implante a mais distante, ou no malar, ou no globo ocular, ou qualquer coisa do tipo que vá beneficiar a reabilitação do nosso paciente. Possibilidade de desenvolvimento físico e químico adicional, ou seja, fazer um tratamento de superfície desse implante para ele ter um melhor processo de osseointegração, e a qualidade garantida pela padronização, né? Ou seja, as empresas, elas confeccionam os implantes em massa, né? Não é nada feito individualmente, que pode acontecer o erro humano, tá? Só um pouquinho, gente. Oi. Pode entrar? Eu tô dando aula, amor. O que é? Pra quê? Ela tá aí? Tá. Pede para falar com o Thompson, pede, por favor, bem rapidinho, tá? Tá. Obrigado.
E as desvantagens desse material aloplástico, tá, gente? Eles podem provocar reação com o corpo estranho. Exatamente o fato dele exteriorizar, né, esse corpo estranho, mas ele não reabsorve. Ou seja, às vezes instala os implantes, dependendo da técnica que eu utilizo, formam o quê? Duas coisas. Ou aquele implante começa a causar uma reabsorção maior do que 0,2, principalmente no primeiro ano, e começa a aparecer as espiras, tá? Ou então ele forma um tecido, né, um tecido conjuntivo entre o implante e o osso, comprometendo a osso-integração, onde não vai ser possível aquele implante ficar osso-integrado, e aí você vai ter que removê-lo, porque ele vai ter mobilidade, ele vai trazer uma dor, ele vai trazer injúrias ao paciente, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. As vantagens do metais é a resistência, né? Os implantes devem se adaptar ao osso disponível. Eu não posso pensar em fazer o implante e depois querer fazer o enxerto, tá? Ou eu faço um enxerto prévio, quando a deficiência é muito grande, ou então eu faço um enxerto concomitante, quando as deficiências são muito pequenas, tá? Onde aí é o melhor lugar para eu lançar a mão dessas deficiências grandes, realmente são áreas extraorais. Se não for muito grande, a área extraoral, como ramo, ângulo, região do mento. E quando a deficiência é muito pequena, aí eu posso lançar a mão do tuber, né? Fazer um cortezinho no tuber para a gente conseguir reabilitar o paciente. E sempre lembrar que gengiva se adere em osso, gengiva não se adere em titânio, gengiva não se adere em dentina, gengiva não se adere em esmalte. Então, se você não deixar ali o remanescente ósseo para a gengiva se aderir, ela vai retrair e esteticamente não vai ficar legal, porque vai ficar aparecendo as espiras do implante, tá? E nesse período de adaptação, até a gente chegar em definir que todos os implantes são de titânio, foi utilizado vários tipos de material, tá? Mas hoje todos os implantes eles são realmente de titânio, exatamente porque o titânio ele tem algumas características que os outros materiais não têm. Ele tem uma baixa citotoxicidade, né? Ele não inibe nem estimula o crescimento bacteriano, reduz a aderência das endotoxinas e a sua camada de óxido facilita a formação do cálcio fosfato, ou seja, o tratamento da superfície desse implante de titânio ainda favorece ainda mais a nossa osso-integração. Outra coisa importante que a gente tem que entender é o desenho desse implante, né? O desenho do implante vai favorecer muito nesse travamento dele, né? Já foram feitos diversos tipos de implantes, mas hoje em dia se utilizam os implantes cilíndricos, tá? Exatamente porque a gente maximiza esse contato inicial e aumenta o contato dessa área de superfície, que faz com que a gente favoreça a força de dissipação da prótese, né? Quando o paciente oclui ali, se essa força não dissipa, se existe uma força muito grande disso aí, ela pode fraturar esse implante, tá? Então, hoje, o formato dos implantes também tem esse maior benefício, que é dissipar as forças mastigatórias. Esse desenho do implante, né, essas roscas, né, com bordas cortantes, dispensam o uso de broca formador de rosca, porque no nosso kit cirúrgico, muitas vezes, no passado, hoje em dia não, porque os implantes são totalmente resolver esse problema. A gente tinha que entrar com as brocas para confeccionar o alvéolo e depois a gente entrava com uma broca para criar as espiras para descer o implante, né? Porque essas espiras não eram cortantes e eles travavam no meio. Hoje as roscas do implante eles vêm com bordas cortantes que favorecem muito nessa descida do implante, consequentemente uma estabilidade primária, que é o que a gente mais busca na implantodontia, né? Roscas duplas ou triplas minimizam o trauma cirúrgico e possíveis movimentos indesejáveis, e os implantes com corpo e bordos cônicos aumentam muito essa compressão lateral, tá? Olha os formatos do implante. Antigamente eram feitos esses aqui com esse orifício no meio, porque eles achavam que não, se eu fizer e colocar esse implante com esse orifício, o que é que vai fazer aí? Vai formar o osso dentro desse espaço e eles achavam que ia dar uma resistência maior, sendo que isso não acontece, né? Isso aí isso é mito, tá? Por isso que hoje em dia os implantes não são mais dessa forma, só basta ser cilíndricos ou cônicos, tá? Quando a gente fala na superfície do implante, se essa superfície é lisa ou rugosa, a superfície rugosa ela melhora muito esse grau de umectalidade, no caso da instalação dos implantes, como aumenta a resistência,
né? Quando a gente vai fazer pesquisa quanto ao implante, existe um estudo que a gente faz que é quanto ao torque, né? Ou seja, quanto você instala um implante na perna de um rato e você vem lá com a máquina e você arranca, né? Arranca aquele implante com tudo, né? Após o osso integrado. Aí você vai conseguir ter essa mensuração da quantidade de força que esse implante fica aderido, tá? E aí, no caso, sabemos que os implantes com superfície rugosa, ele aumenta mais ainda essa resistência ao teste de torque à remoção. Alguns fatores de superfície, ou seja, alguns tipos de tratamento de superfície que nós temos, né? É o ataque ácido, o plasma de spray de titânio e o laser, né? É umas formas bacanas. O substrato de aço é você aplicar um ácido desse implante, que ele vai fazer exatamente favorecer nessa consolidação. Não vou entrar nisso não, tá? O plasma rico em spray, que a gente coloca o plasma na região desse titânio, já que ele é de titânio, para favorecer ainda mais esse processo de osseointegração. E o laser, né? O laser é o tratamento da superfície, que a gente consegue aumentar essas rugosidades para padronizar, né? Exatamente também para ficar livre de contaminações, exatamente devido à aplicação do laser. O estado do leito receptor, né, tem que ser saudável em quantidade e qualidade óssea adequada. Não adianta querer reabilitar um paciente onde o paciente tem uma reabsorção severa e eu não vou conseguir instalar uma implante com diâmetro e comprimento necessário. Os pacientes têm uma pneumatização do seu maxilar, se tem uma reabsorção severa de osso na região anterior, se tem uma reabsorção severa na mandíbula, tudo isso pode comprometer o resultado final do nosso implante, tá? Essa quantidade óssea, né, exatamente a falta da função que causa reabsorção. Lembra que a gente falou da semana passada? O que acontece se eu quebrar meu braço, ficar com meu braço engessado? Meu organismo reconhece que não tem função, diminui os nutrientes, o braço, lá no meu limoeiro do norte, eu vou dizer que ele amofinou, né? Depois que eu tiro o gesso e volto a articular meu braço e movimentar, ele volta a ser nutrido. É a mesma coisa. A perda da função ocasiona a reabsorção óssea, que dependendo desse grau de reabsorção, eu vou precisar fazer um enxerto ósseo para posteriormente reabilitar. E essa altura óssea que é importante para a gente, que é exatamente a distância entre a crista lá do rebordo até uma estrutura nobre na região, se for maxila, seu maxilar, se for mandíbula, nervo alveolar inferior, tem que entrar no meu planejamento, tá? Olha um caso como esse aí, ó. Agora que eu fui instalar o implante, instalou um implante um pouco mais baixo. Professor, esse caso aqui com certeza está causando parestesia? Não, não está causando parestesia. Isso pode ser uma sobreposição, esse nervozinho pode estar na lateral, e aí a clínica é soberana, eu não posso nunca fechar um diagnóstico olhando apenas o exame radiográfico, tá? Relação coroa-implante, né? Essa relação que a gente diz que necessita ser de 1 para 1, hoje em dia isso não é mais creditado, como no caso dos dentes, tá? Hoje em dia eu posso ter um implante menor para uma coroa maior, né? Ele sabe que ele sustenta, não tem nenhum comprometimento não. Isso para dente, realmente o dente perde o grau de mobilidade e normalmente você termina perdendo o implante. Ou termina perdendo o dente, mas no quadro do implante não, o implante ele se mantém, tá? A quantidade óssea, no caso, a largura óssea para isso, que é exatamente a distância das paredes, vestíbulos palatina. Porque o implante ele tem diversos diâmetros, ele tem de 2.9, 3.3, 3.5, 4.3, 4.1, 4.3, 5, 6, né? Isso tudo depende da marca e da empresa e do implante que você vai estabelecer no paciente, mas isso vai definir qual a região que você vai reabilitar, tá? E após colocar o implante, como a gente viu, né, cerca de 0,5 mm de osso deve permanecer no aspecto bucal e vestibular do implante. Essa quantidade, ou seja, o crescimento ósseo também, né, que é a distância mínima entre os centros dos implantes, que é de 7 milímetros. Como assim, professor, 7 milímetros? Você imagina, ó, a distância mínima entre o centro de 2 implantes, ou seja, um implante do lado do outro, tem que ser de 7. Por quê? Porque eu vou fazer umas próteses ali. E se eu não tiver essa distância, eu posso comprometer, tá?
a minha prótese definitiva e aí eu não vou conseguir reabilitar. A distância mínima entre um implante e um dente natural deve ser de aproximadamente 1,5, né? Tem gente que gosta de trabalhar com 1,25, mas eu gosto sempre de trabalhar com 1,5 para a gente não ter nenhum problema desse 1,25 virar 1,20, virar 1,15, virar 1, e aí eu não consegui reabilitar meu paciente. Olha o que a gente estava falando lá, ó. A distância entre o centro dos implantes, ela tem que ser de 7. A distância entre o centro do implante e o molar tem que ser de 1,5, tá? E essa distância aqui do dente para o diâmetro vestíbulo palatino tem que ser de no mínimo 0,5. Infelizmente, algumas vezes a gente não consegue isso devido à reabsorção, que isso pode fenestrar, mas aí a gente lança mão de fazer um enxerto logo de imediato após a remoção, né? Essa classificação dos graus de reabsorção de maxila e mandíbula, lembra que a gente conversou na aula passada, que ele primeiro começa a perder em vestíbulo palatino, depois começa a perder em altura. Olha lá, ó. Isso aqui é a unidade A, né? Ele começa a ficar fininho, ficou bem fininho, né? Então isso aí, para a gente conseguir tratar isso aí, eu tenho que fazer um enxerto prévio para depois tratar isso aí, tá? E qual é o nosso tipo de osso, né? Esse tipo de osso ele pode ser osso tipo 1, 2, 3 ou 4, onde o osso tipo 1 é um osso mais compacto e o osso tipo 4 é um osso mais esponjoso, né? Que para implantodontia ele é menos favorável do que em relação ao tipo 1, 2 e 3, tá? Então a escala melhor osso é o tipo 1, depois o tipo 2, depois o tipo 3 e por último o tipo 4. E essas são as regiões onde a gente tem os implantes, né? Que é exatamente, ó, osso tipo 1, região anterior de mandíbula, osso tipo 2, região de canino e tuba de maxila, osso tipo 3, região posterior de mandíbula, e osso tipo 4, região posterior de maxila. Então, o pior osso que nós temos é na região posterior superior. Por isso, sempre que eu for fazer reabilitações nessa região, eu tenho que lançar mão de algumas técnicas que pode ser desde subinstrumentação, ou seja, instrumentar uma broca antes, para esse implante descer bem travadinho, quanto eu tenho que trabalhar a parte dos... para esse implante não travar na descida, tá? Porque implante na região anterior da mandíbula, se eu não entrar do mesmo jeito na região posterior da maxila, eu passo uma subinstrumentação, na região anterior da mandíbula eu tenho que fazer a instrumentação correta. Como assim, professor? Imagina que eu vou colocar um implante de 4 na região posterior da maxila. Eu posso entrar com um broca de 3 e esse implante vai descer bem. Mas se eu for colocar um implante de 4 na região da mandíbula, eu tenho que descer com um broca até 3,8, não deixar quase nada de remanescente para travar nessa alma do implante, tá? A importância dessa qualidade óssea na cirurgia para a fixação do implante. Osso tipo 1, quais as principais vantagens? Uma boa estabilidade primária, exatamente porque é um osso mais resistente, e é possível utilizar implantes curtos, porque ele é muito aderido, é um osso muito compacto. Osso tipo 2, desvantagem, suprimento sanguíneo reduzido, e a dificuldade de reparação do leite cirúrgico, ou seja, a confecção da loja cirúrgica, né? Osso tipo 2, quais as principais vantagens? Boa estabilidade primária, é um osso de qualidade ainda, né? Você faz as perfurações, instala o implante, esse implante fica resistente, exatamente porque ele também tem um bom suprimento sanguíneo devido ao seu trabeculado ósseo e nutrição naquela região. E facilidade de preparo no leito cirúrgico, ou seja, o osso tipo 1, se você for fazer as perfurações, a broca, ela vai desgastar muito mais rápido e vai usar muito mais demanda, muito mais força para realizar. Então, sempre que vocês forem fazer implante na região anterior de mandíbula, lembrar que é um osso tipo 4 e eu preciso sempre de brocas novas, tá? Não esqueçam disso. Estou quebrando aqui, ó. Osso tipo 3, ele também tem um bom suprimento sanguíneo, mas é difícil na dificuldade de preparação, exatamente porque é um osso mais trabeculado, não é um osso tão resistente, né? Muito similar ao osso tipo 4.
que não tem vantagem nenhuma, e a desvantagem é que dificulta na preparação do leito cirúrgico para, então, instabilidade primária, exatamente devido ao seu osso ser um osso de péssima qualidade, que eu tenho que fazer muitas vezes uma subinstrumentação. Subinstrumentação, se eu for descer com um implante de 4, eu posso entrar com uma broca de 3. E aí aquele implante, ele desce travando bem, como eu posso lançar mão dos bondes Penny, posso lançar mão dos expansores de Samba, posso lançar mão dos expansores rotatórios, eu posso lançar mão de várias técnicas que vai favorecer nesse processo de osso-integração, tá? Outro fator importante na nossa técnica cirúrgica, né, os requisitos que eu preciso para isso, é condições estéreis em ambiente equipado, colocação padronizada do implante, né, eu tenho sempre que manter uma linha de como colocar esse danado, cirurgião experiente, né, a colocação padronizada do implante, ou seja, nas posições corretas, a experiência do cirurgião, né, respeita a individualização dos tecidos, tá? Tenho que tomar muito cuidado com os meus tecidos. Muito mais importante, se eu tiver com a restrição para isso, se eu rebater bem o retalho, opero e depois eu reposiciono, tá? Pacientes examinados e preparados e a equipe bem preparada, muito importante, tá? A técnica cirúrgica que a gente precisa, olha lá, ó, isso é muito importante no sucesso das nossas próteses, tá? Brocas afiadas, série de brocas graduadas, confecção das cavidades sem movimento e pêndulo, né, que é exatamente a estabilidade inicial, e força moderada para a inserção do implante e refrigeração adequada. Ou seja, sempre que eu estiver instalando o implante, ele vai ser regado com muito soro, tá? Então, quem está auxiliando não é para parar de jogar soro, porque senão eu vou queimar todas as minhas células que vão favorecer o processo de osseointegração. Essas frenagens, né, ó, que eu estava falando lá, sobre irrigação profusa, com soro fisiológico, né, e aí eu vou entrar com o meu controle de baixa rotação, de 15 por 20 rotações por minuto, e utilizar a broca formadora de rosto para a instalação do implante, o que hoje em dia não é mais necessário. No passado era. Hoje os implantes têm as bordas cortantes, que você não precisa mais lançar a mão da broca de rosto. Vocês estão vendo essa estrutura dentária aqui, ó? Isso aqui chama guia cirúrgico. Professor, qual a função desse guia cirúrgico? Esse guia cirúrgico, quando vocês estiverem na curva de aprendizado, ele vai facilitar muito a vida de vocês, para vocês terem um direcionamento correto. Porque se eu for reabilitar esse paciente e posicionar meus implantes errados, eu não vou conseguir reabilitar, né? Eu vou jogar o dinheiro todo fora. Então, tenham cuidado em ajudar, em orientar os pacientes de vocês nos casos de tratamento, tá? Nosso planejamento sempre vem de anamnese, né, que é o que nós chamamos de muito importante. Depois, uma avaliação clínica, lembrar sempre que a clínica é soberana, né? E junto a esses procedimentos clínicos que permitem avaliar o paciente através da inspeção, palpação, sondagem, auscultação, né, que é a avaliação clínica propriamente dita, tá? No exame extraoral, né, você avaliar sempre a linha de sorriso, porque se você for reabilitar dentes anteriores, essa lente de sorriso for alta, você sempre tem que planejar fazer enxerto prévio, porque senão você pode fazer com que aquela tábua vestibular reabsorva e esteticamente não vai ficar nada legal. Então, tem que tomar com isso também. Exames intraorais, né, abertura dos maxilares, higiene para lesões abscessos, palpação intraoral e reações entre as arcadas. Cuidado, se o paciente é um classe 3 severo, eu vou tentar fazer os implantes para tentar compensar, a chance daquela amioprose ficar totalmente fora é muito grande, né? Aí tem que depender do caso do paciente, não tem que fazer uma cirurgia prévia para depois a gente fazer a reabilitação do paciente. Esse exame intraoral que a gente vai fazer é exatamente para ver se tem alguma reabsorção interna, se tem alguma reabsorção interna horizontal ou vertical, tá? A altura entre as cristas ósseas e os dentes opostos é muito importante, que eu preciso de um espaço protético. Não adianta eu ter que reabilitar numa região onde o dente antagonista exteriorizou ou o bloco exteriorizou. Eu não vou botar um implante e não vou ter espaço protético. O que é que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada. Tá? Então, isso tem que entrar no meu planejamento, se eu tenho que fazer algum tratamento prévio para depois reabilitar o meu paciente, tá?
Exame clínico, né? Exame, a clínica é soberana, mas eu sempre vou associar os exames radiográficos, montagem dos modelos de estudo particulador, enceramento de acordo com a posição ideal dos dentes nos arcos, ou seja, para ver as posições corretas, exatamente para confeccionar os guias também, os guias cirúrgicos para a cirurgia, tá? E facilitar a vida de você. Essa análise facial que a gente faz nos pacientes é exatamente para eu saber se o paciente é um paciente que tem alguma discrepância facial, se o paciente é algum paciente que tem alguma laterognatia, se tem alguma assimetria facial, que o implante pode estar ocorrendo algum probleminha, tá bom? Os padrões faciais que nós temos, desde dólico, braco, mésio, né, mésio cefálico. E olha lá, ó, paciente que nem esse aí, no exame radiográfico, chegou para reabilitar. E aí eu fiz o quê? Eu montei no articulador, né? Professor, mas o paciente está faltando 2 dentes superiores? Sim, está faltando 2 dentes superiores, mas a gente tem que colocar os dentes inferiores. E aí já explica o paciente, seria interessante ele também fazer a reabilitação das duas arcadas, né? Senão isso aí pode gerar um probleminha depois. Olha o enceramento para diagnóstico lá que eu faço. Ó. Isso verde aqui são os dentes do paciente. Isso aqui é a prótese removível que eu fiz o enceramento para eu confeccionar um guia cirúrgico para operar. Esse guia cirúrgico ele vai sair sempre na posição correta. Essa posição correta de instalação do implante é aonde? Cri, 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 cri. Ninguém? Ninguém sabe o que é que... Tá tudo bem, gente, aí? Deu um probleminha? Tá com som? Alguém responde, por favor? Alô? Oi, professor. Tá tudo bem? Ah, sim. Beleza, continuar aqui então. Então vamos lá, alguém sabe me dizer onde seria a posição ideal para a instalação? Esse guia favorecer para a instalação do implante? Professor, quando for fazer o planejamento cirúrgico, o guia cirúrgico, você vai ter na hora quando está fazendo a confecção, entre o cirurgião dentista e quem está fazendo o guia cirúrgico, você tem uma relação de onde você quer que esse implante seja colocado, né? Não? Tipo, o dentista Oi. Mas aonde esse implante é para ser posicionado? Esse implante ele vai sempre ser posicionado na região do símbolo. Porque imagina, se o meu implante ele fica... A prótese sobre o meu implante ela fica parafusada no implante. Se eu coloco esse implante mais vestibularizado, esse meu parafuso pode sair na vestibular. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou instalar o meu implante e depois vou ter que fazer uma restauração na minha prótese. Então, o posicionamento do implante é fundamental para o sucesso estético. Né? Ou seja, por que a confecção desse guia? Para sempre eu entrar minha primeira perfuração na região do símbolo, ó, que nem aqui está mostrando nessa imagem. Ó, na região do símbolo, para esse implante descer na posição correta para favorecer na minha reabilitação protética posterior. Olha lá, ó, isso aqui é meu guia cirúrgico que eu coloquei. Ó, e onde é que está saindo o parafuso? Atrás da região vestibular. Se ele estivesse saindo rente à região vestibular, ia comprometer a estética, né? Sempre fazer minha medicação pré-operatória. A cirurgia, normalmente, ela é, dependendo da quantidade de newtons que você consegue travar esse implante, ela é composta de 2 estágios. O primeiro estágio é a confecção do implante. Depois que a gente espera aquele período de 3, 4 meses, aí a gente faz o segundo estágio, que é a exposição do implante para receber a prótese. Tá? A nossa sequência de brocas, ó, são exatamente dependendo. Isso depende hoje muito do tipo de implante que você vai fazer, da empresa que você vai trabalhar, tá? Mas você sempre tem essa sequência. Você utiliza uma broca redonda, né, esférica ou lança, tá? Depois você entra, e essa broca esférica ou lança, ela já é de 2, mas você vai fazer somente a marcação. Você não vai descer com ela, tá? Exatamente por quê? Porque ela não tem, algumas vezes as brocas esféricas tem as lanças mesmo, algumas vezes elas não têm as marcações. Se você observar nessa broca helicoidal de número 2, você vai ver algumas marcações nelas, ó. E essas marcações vai depender muito de fábrica para fábrica.
Mas ela mostra aqui, ó, a primeira marcação, provavelmente eu vou colocar um implante de 8,5. A segunda marcação seria um implante de 10. A terceira marcação seria um implante de 11,5. Em cima dela, de 13. E a outra marcação, um implante de 15. E lá em cima seria um implante de 18. Né? Mas hoje, todas as empresas, existe um protocolo para isso. Existem empresas que têm finais ímpar e outras que têm finais pares. Então, isso depende muito do seu planejamento, quem que você usa. Essa empresa aqui era uma empresa, a empresa Sim, que é uma empresa que ainda existe no mercado. Mas isso aqui é só de forma ilustrativa para vocês entenderem. Então, a sequência, broca esférica ou lança, não esqueçam disso. Depois eu vou entrar com a broca de número 2. Depois da broca de número 2, eu vou entrar com uma broca de número de 2 para 3. Ou seja, essa broquinha aqui, ó, chama-se broca piloto. Né? Essa broca piloto aqui, ó, essa parte é de 2 e ela tem essa bordazinha que vai aumentando aqui, ó. Essa parte é de 2, e isso aqui que aumenta aqui, ela é cortante, ó, que aqui ela já é de 3. Então, quando você faz a marcação de 2, que você entra esse primeiro inicial aqui da broca piloto, que você desce ela, essas bordas cortantes vão transformando uma perfuração de 2 para 3, e depois você entra com a broca de 3 até a profundidade que você planejou seu implante. Você planejou um implante de 8,5, porque tem muito pouco remanescente ósseo, você vai só até a primeira marcação. Se você vai botar um implante de 10, você vai até a segunda. Se você vai botar um implante de 11,5, você vai até a terceira. Se você vai botar um implante de 13, você vai até em cima da outra marcação. De 15 ou de 18, né? Hoje em dia sabemos que não existe mais necessidade de colocar implante de 15, implante de 18, porque o implante de 11,5 resolve 98% dos casos. O implante de 10 resolve muito bem. Em alguns casos, o implante de 8,5 resolve muito bem os casos. Tá? Então, não existe mais essa necessidade. E aqui, ó, primeiro estágio, né? A gente faz a incisão, rebate o retalho. Olha lá, fazendo a marcação com a broca esférica, ó, entrando só um pontinho, ó. Depois eu entro com a broca de 2 até o comprimento que eu vou precisar para isso, né? Depois eu venho com a broca de 2 para 3, ó. Aqui é de 2, aqui é de 3, e aqui existe uma borda cortante para alargar esse alvéolo, né? Para receber, para eu chegar na broca de 3. Depois eu tiro, entro só a pontinha, né? Depois eu tiro, aí é que eu entro com a broca de 3 até o comprimento que eu preciso. Até o que eu preciso, ó. E aqui, ó, entrando com a brocazinha de 2, ó, ou a broca esférica, perdão. Entrando com a broca esférica, tá, ó. Depois que eu entro com a broca esférica, olha lá na cavidade oral do paciente, ó. Entro com a broca esférica, fazendo a primeira perfuração sempre, isso regado a muito soro fisiológico, porque você imagina, essa broca ela entra a 1.200 rotações por minuto, né? Se eu não irrigar isso com soro, eu queimo tudo que é célula que vai favorecer no processo de osseointegração. Então, regado a muito soro. Depois eu vou entrar, ó, com a brocazinha, depois que eu entro só na marcação, aí eu vou entrar com a broca de número 2, porque ela é milimetrada. Sempre em movimento de vai e vem, para quê? Para esse soro que eu estou irrigando entrar dentro da cavidade. E irrigando dentro da cavidade e não esquentar todo, acabar e matando todos os meus osteoblastos que vão favorecendo o processo de osseointegração. Depois eu vou entrar com a broca de número 2, exatamente até a marcação do tamanho do implante que eu vou instalar naquele paciente. Olha lá clinicamente como é que seria, ó. E descendo ele até a marcação que eu quero, tá? Aqui eu vou verificar a perfuração de posição com um instrumentinho que chama-se paralelizador, para ver se ele está na posição que eu quero, ou seja, se ele está mais palatinizado ou mais lingualizado, para não ocasionar nenhum problema. Olha lá o paralelizador, ó. E o paralelizador, ele, ó, desse lado de cá que está aqui dentro, eu posso colocar ele, que ele é de 2. Esse outro lado, ele já é de 3, ou seja, eu coloco o paralisador tanto quando eu entro com a broca de 2, como depois quando eu entro com a broca de 3, para ver se ele realmente está na posição e eu não mudei a posição no transcurso das perfurações, tá? Olha lá, colocando meu paralisador lá, ó, mostrando que ele está bem paralelo do dente vizinho, ó, onde vai me favorecer muito na instalação da minha prótese sobre o implante, ó.
Olha lá o paralisador. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha perfuração com a minha broca piloto, que é a minha broca intermediária, que ela tem uma mudança de 2 para 3. Por quê? Porque eu estou alargando o alvéolo que eu confeccionei, tá? Sempre respeitar a minha direção de inserção quando estiver na posição correta. Se não estiver na posição correta, essa broca é a broca que eu consigo fazer aquela correção que eu identifiquei com o meu paralisador. Como assim, professor? Eu fiz a minha perfuração com a lança, depois eu fiz a minha perfuração com a broca de número 2, tá? E aí, quando eu coloquei meu paralisador, só um pouquinho, gente. Oi, diga, moça, tudo bem? Me diga uma coisa. Fez a prova? Não fez? Deixa eu só colocar aqui que não fez a prova. Tem uma caneta aí? Tem uma caneta aí? Tem? Não fez, né? Tá bom, linda. Viu? Braços, Té. Tchau. Uma última pergunta. Pedagogar tem outra indicação para gestante? Não. Cheiro, parabéns. Então, sim, a broca de 2 para 3 é o momento que eu vou ter para eu conseguir corrigir esse meu mau posicionamento, né? Eu fiz a minha broca lança, depois eu entrei com a minha broca de número 2. Quando eu coloquei meu paralisador, esse meu paralisador mostrou que esse meu que eu fiz a perfuração muito inclinada para vestibular, como se o meu parafuso estivesse saindo na incisal do meu incisivo central, onde ele tem que sair na região do símbolo. E aí, quando eu for entrar com a minha broca de 2 para 3, eu jogo a cabeça do meu contrângulo mais para palatino e consigo corrigir essa minha perfuração, né? Para quando eu descer com a broca de número 3, que é a outra broca, ó, descendo lá com a broca de 2 para 3, ó, onde uma parte é 2 e a outra é 3, ó, ela clinicamente, ó, com muita irrigação, tá? Aí eu corrigi essa deficiência que ficou. Aí eu vou descer com a minha broca de número 3, quando eu desço com a minha broca de número 3, onde eu corrigi aquela angulação errada, e aí eu desço ela até a marcação do tamanho e do comprimento do implante que eu vou instalar, né? Se for um osso muito compacto, tipo um osso tipo 1, vamos imaginar que eu vou colocar um implante de 4.1, né? Olha a diferença. Se for colocar um implante de 4.1 na região posterior de maxila, onde eu tenho um osso muito mais trabeculado, um osso muito de pior qualidade, eu já posso descer com um implante direto. Mas se eu for colocar isso na região anterior de mandíbula, que é um osso tipo um osso muito mais compacto, aqui eu ainda desceria com broca até 3.5, até 3.6, 3.8, dependendo da resistência que ele tivesse, porque senão o implante trava no meio, porque não tem ponto de expandir. Aquele osso é totalmente compacto, ele não favorece nada na expansão quando eu estou instalando os implantes. Então, isso também tem que entrar no meu planejamento, tá? Olha lá, descendo com a minha broquinha de número 3, até o tamanho do comprimento decidido, né? Para a instalação do implante, que eu preciso ver o remanescente ósseo que ele tem, vai decidir o tamanho do implante que eu vou instalar. Com muita irrigação. Isso aqui não usamos mais. E aí, eu vou descer o implante, tá? Quando eu vou instalar o meu implante, ó, ele vai descer. Lembra que o meu implante desceu, eu fiz as perfurações com rotação de 1.200 rotações por minuto? Quando eu for instalar o meu implante, eu instalo o meu implante num motor específico. Mesmo que aqui um motor de endo, existe um motor de implante, tá? E esse motor, ele tem algumas especificações, tá? Que você muda a programação dele. Eu boto a programação para entrar, para fazer as perfurações, e quando eu vou instalar o implante, eu mudo essa programação. Eu mudo essa programação com uma redução de rotações por minuto muito baixa, 20, 25 rotações. Imagina, eu saí de 1.200 rotações por minuto para 20 rotações por minuto. E aí eu ainda aumento o meu torque, né? Esse meu torque é o que vai definir se eu posso colocar uma prótese imediata ou não, né? Se todo mundo já viu aquela história de fazer prótese com carga imediata, ou seja, colocar o implante, já colocar a prótese de imediato, é possível quando o paciente tem condições ósseas e de travamento de primário, né, de quantidade de torque iniciais, finais para botar a prótese de imediato, né? E aí quem vai definir isso é o meu motor de implante. Se eu consigo, mudo lá minha rotação e eu desço com esse meu implante a 20 rotações por minuto, com um torque de 50, 45, né, e ele trava,
isso mostra que meu implante está muito bem travado. Então não tem problema nenhum eu já jogar carga em cima desse implante de imediato, que eu posso fazer a prótese. Mas isso depende muito de caso para caso, tá? E aí a instalação do implante, ó. Instalaçãozinha do implante. Alguns implantes vêm com esse montador que eu tiro na hora, né? E aí eu vou colocar o tapa-implante. O tapa-implante, o que é? Uma tampinha que eu vou colocar dentro desse implante só para quê? Só para evitar que acumule qualquer tipo de alimento e traga odor, fétido, desenvolva uma inflamação, uma infecção nessa região. E suturo, né? Depois eu fecho a instalação lá do tapa-implante, ó. Instalação do tapa-implante bem instaladinho e suturado. Depois do período de 4 meses da instalação do implante, é onde eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o segundo estágio, que é o quê? A exposição do implante, porque ele passou 4 meses ali quietinho, ocasionando o processo de osseointegração. Aí eu venho, faço uma incisãozinha novamente, ó, tiro o meu tapa-implante, ó, e aí eu coloco o meu cicatrizador. Olha a diferença da altura do tapa-implante para o cicatrizador. Ele é bem mais alto, porque o que vai acontecer? A gengiva vai se modelar em volta desse cicatrizador para depois aí ele receber a prótese sobre o implante, tá? Essas condições da carga, né, que a gente falou das cargas prematuras, né, vai depender muito da ancoragem no tecido, quanto da função do ao longo prazo, ou seja, eu tenho que travar isso num torque alto, tá? Senão, se eu colocar carga num torque baixo, eu vou comprometer a osseointegração, eu vou comprometer o sucesso do tratamento, eu vou perder o implante, tá? Então, não posso fazer isso. As condições da carga, né? Evitar extensões de próteses fixas nos primeiros meses, tá? Se não tiver um torque bacana. E o aumento gradativo da carga vai exatamente quando a gente fala o segundo e vai para o terceiro estágio, tá? Essas informações são totalmente previsíveis, com carga imediata são limitadas. Então, sempre nós utilizamos como? Sempre que a gente tem, eu falei isso na aula passada para vocês, para reabilitar maxila e mandíbula, existem os protocolos, tá? Se eu for reabilitar uma maxila inteira, eu sei hoje em dia que eu não preciso instalar 16 implantes para reabilitar aquela maxila. Se eu for reabilitar uma maxila total, que o paciente é desdentado total da maxila, eu sei que se eu instalar de 6 a 8 implantes, dependendo da qualidade óssea desse meu paciente, eu consigo fazer uma prótese presa nesses 6 implantes e o paciente vai levar uma vida tranquila, pode até que se pendurar pela boca. Na mandíbula já é diferente, eu não preciso colocar de 6 a 8 implantes, eu basta colocar 5 implantes nessa região anterior. Na região da maxila, eu tenho que distribuir esses implantes em toda a maxila. Se eu for colocar 6, quer dizer que eu tenho que colocar 3 de um lado e 3 do outro. Não posso colocar 6 de um lado só, tá? Porque eu tenho que ter o polígono, o dazinho do polígono, para ter uma estabilidade nessa prótese. Na região da mandíbula, eu sei que eu preciso colocar apenas 5 implantes na região entre os forames metonianos, e aí eu consigo fazer uma prótese protocolo de orelha a orelha, que a gente fala, né? Que é de segundo molar a segundo molar. E eu reabilito meu paciente e não tem necessidade de fazer implante unidade dentária por unidade dentária. Olha lá, os casos com casos em um clínico, ó, o paciente lá com perda de 2 unidades dentárias, que a gente vai reabilitar, ó, faço anestesia, né, faço a incisão, rebato meu retalho, coloco o meu guia cirúrgico, e aí eu fiz minhas 2 perfurações com a broca de número lança, ó. Fiz as minhas 2 perfurações, depois eu vim com a minha broca de número 2, entrando, ó, e já coloquei meu paralelizador lá para ver se ele está saindo na região palatina, na região lingual. Porque se ele sair na região vestibular, vai comprometer a estética do meu tratamento. E aí, com o meu guia cirúrgico, mostrou que ele está bem lingualizado, né? Que o outro também bem lingualizado, ó. Tá ok. Depois disso, eu vou fazer o quê? Aí agora eu vou entrar com a broca de 2 para 3, depois com a broca de 3. E aí, depois eu coloquei o meu paralelizador, ó, invertido, ó. Porque lembra que esse paralisador de um lado é 2, do outro é 3? Para ver se eu não mudei a minha perfuração durante a minha troca de brocas, né? Que eu tenho que manter a mesma regularização da primeira perfuração, tá? E aí eu vi que ficou ok, aí eu vou descer com os meus 2 implantes, tá? Os 2 implantes bem posicionados, ó. Agora eu venho posicionando o meu tapa-implante, sutura, tá? Deixo todo fechadinho ali no período de mais ou menos, como é mandíbula, 2 a 3 meses, não tem problema nenhum, já é suficiente, porque a mandíbula é um osso mais compacto, é um osso com qualidade melhor, tá?
Outro caso que nós temos, paciente com a perda de um incisivo central, gente, inferior. Região, tratar dente com infecção na região inferior, anterior, é a pior região que tem para a gente tratar. Então, sempre chegar um paciente para você, para fazer tratamento nessa região anterior, com perda dentária, com quadro de história de infecção, com perda óssea, tudo isso, então são casos mais complexos para serem tratados. Então, já vão bem preparados que é que vocês vão fazer, tem que ter um bom prognóstico, um bom planejamento, porque a possibilidade de dar errado e não conseguir concluir também é muito grande, tá? Então, olha lá, também tinha uma perda, faltava dente na região superior, inferior, posterior, né, Usava próteses removíveis na região lá de um premolar, perdão, faltando um premolar de um lado e inferior do outro, E inferior na região anterior e na região posterior. E olha a panorâmica do paciente, né? E aí eu preciso entrar no meu planejamento, tá? Quando a gente fala em planejamento, é exatamente para eu reabilitar o meu paciente. Gente, nós fazemos reabilitações, nós não fazemos colocação de parafuso. Lembrem-se disso, tá? Quando eu falo em planejamento, em reabilitação, eu falo em tratar o paciente de uma vez por todas. Professor, então aí o que é que esse paciente tem? Esse paciente tem, nessa região superior, ele tem um premolar com a falta de um canino, falta de ele perdeu um molar, que é um terceiro molar aqui atrás, ele perdeu um molar, ele perdeu um premolar e o premolar distalizou. E o seio pneumatizou. Na região inferior, na mesma região, ele tem a perda de um molar. Na região anterior, ele tem a perda do incisivo central. Na região contralateral, do outro lado da mandíbula, ele tem a perda de um premolar. Não, ele tem a perda de um molar, a mesialização do segundo molar e do terceiro molar. Com essa mesialização, formou aqui um espaço, ele está com lesão de Furca, e esse espaço aqui, onde fica acumulando alimento, desenvolvendo um monte de problema aí. E onde esse dente está totalmente mesializado. Professor, aí seria interessante fazer uma ortodontia para tratar? Seria excelente. Se fizéssemos ortodontia aí, a gente conseguiria verticalizar esse segundo e esse primeiro molar, de repente podia puxar esse segundo e esse primeiro para o canto, ou no mínimo recuperar o espaço e deixar o molar numa região, numa situação vertical, para não ficar ocasionando esse incômodo que o paciente relata aqui de acúmulo de alimento. Na região anterior, ele não só tem uma perda dentária, como ele tem uma perda óssea gigante, ou seja, olha onde é que o osso dele está, o osso dele está aqui, está tão lá embaixo, que está lá no ápice dos dentes. E aí, professor? E aí tem que entrar no meu planejamento. Na região do molar, não tem nada que comprometa, né? Realmente é só instalação do implante. E na região do superior, se eu instalar um implante aqui, eu vou deixar o diastema do outro lado. Então, vamos para o meu planejamento. Como é que eu vou tratar esse caso? Tá? Faço lá os meus modelos de enceramento, né, para eu ver como é que eu vou reabilitar o meu paciente. O paciente lá ainda tem um overjet enorme, né, que seria realmente indicado no tratamento ortodôntico, só que o paciente não quer submeter a tratamento ortodôntico. E aí eu vou fazer meus enceramentos lá, tá? Eu vou fazer meus enceramentos lá na região onde eu vou reabilitar. Ou seja, na região inferior, vou instalar um dente nessa região que é apta. Na região do outro lado, eu vou tirar aquele dente mesializado, deitado, e vou fazer 2 implantes. E na região anterior, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar 2 dentes, vou fazer 2 implantes para fazer uma ponte fixa, para ele aguentar. E na região superior, eu vou tirar lá e vou instalar 2 unidades dentárias também para resolver o caso, tá? Então, olha lá, remoção de um dente. Opa. Levantamento de seio, instalação de 2 implantes. Na região inferior anterior,
remoção das 2 unidades dentárias, instalação de 2, ele tem 17 de comprimento, Eu sei que a distância entre os implantes tem que ser de 3 a 4 milímetros e de dente para implante tem que ser de 1,5 a 2, tá? Não esqueçam disso, tá? Essas medidas. De implante para implante, eu preciso ter uma distância de 3 a 4 e de implante para dente, eu tenho que ter uma distância de 1,5 a 2. Como ele tinha 17, cada implante tem em média tem implante de 3,4, somado com os 2 de cada lado de dente para implante e os 4 de implante para implante, eu consigo 14,8. Ou seja, espaço cirúrgico eu tenho demais, né? Não tem problema nenhum. Então lá eu tiro os 2 dentes, instalo os 2 implantes e aí eu faço 3 próteses nesses implantes, dando uma estética sensacional para o paciente. Na outra região, eu vou remover o molar, que está mesializado, e vou instalar 2 implantes nessa região, reabilitando o paciente. Do outro lado, está faltando uma unidade dentária, não precisa fazer enxerto, não precisa fazer nada. Em cima aqui, vou fazer enxerto, né, porque não tem osso remanescente suficiente. E aí, paciente reabilitado. Casozinho 3, olha isso, gente. Meus amores, vou lembrar de novo para vocês. Reabilitações, tá? É ver o paciente como um todo, tá? Esse paciente era um paciente que era médico, tá? Que é médico, né? Ele veio do interior. Paciente que conseguiu vencer na vida, né? Conseguiu vencer na vida e agora foi atrás de fazer um tratamento reabilitador, porque incomodava muito essas próteses que ele usava, que lá no interior arrancaram os dentes dele e tudo. E aí o paciente chegou nessas condições. Vocês acham que tem sentido? Olha o que o paciente tem. O paciente tem deficiência transversal de maxila, ou seja, o palato dele é bem fechadinho, apinhamentos em todos os dentes, perdas de unidades dentárias, com giroversão e reabsorção severa. Vocês acham que se eu sair botando implante onde está faltando dente, eu vou trazer uma condição satisfatória do meu paciente e trazendo mais, o principal que ele precisa, que é o quê? Oclusão. Não vou conseguir. Então, tenho que entrar no meu planejamento. Olha lá o caso do paciente com deficiência antero-posterior e transversal de maxila, mostrando as mordidas cruzadas, mordida aberta anterior e unilateral posterior, excesso mandibular e laterognata. E com muita perda dentária e reabsorção óssea. E aí eu vou tratar esse paciente como? Só botando os pinos para botar as próteses, não vou fazer nada com o paciente, né? Aqui, fisicamente, a gente observa ainda que ele tem um agravante. Olha o nariz desse paciente como é que é, Mas você sabe por que esse nariz dele não chama a atenção a ele? Porque o quadro da condição bucal dele, tanto da laterognatia do queixo e a perda dentária, é muito mais severa. Quanto ele, o paciente tem orelhinha de abano, tem o nariz tortinho, tem um monte de coisas que você vai começar a avaliar, mas o que mais chama a atenção no paciente realmente é a condição do queixo para o lado, que chama a atenção de todo mundo que vê, e a questão das unidades dentárias. E aí, qual foi o planejamento do paciente? Correção com prótese fixa na maxila, reabilitação com prótese implante na mandíbula e correção cirúrgica dos maxilares. Cirurgia ortognática. Não tem como eu tratar um paciente desse se eu pensar em tratar a deficiência transversal de maxila e a deficiência antero-posterior dos maxilares, tá? Então, foi tirado os dentes comprometidos inferiores e instalado 6 implantes na região inferior para fazer um M-protocolo, né? Nessa região, mantivemos os molares para a gente manter a dimensão vertical do paciente e aí foi feita a prótese. Superior, foi feito um preparo de uma prótese fixa, né? Para quê? Para a gente reabilitar o nosso paciente primeiro. Foi levado o paciente para a cirurgia ortognática. Isso aí que eu estou mostrando, isso chama-se Porex. Se a gente observar aqui no paciente, ele não tem nada de osso malar aqui, Ele tem uma deficiência severa aqui nessa maçã do rosto, que deixa o paciente com essa carazinha de cansado sempre, né? Então, nós ainda fizemos lá, colocamos uma prótese de malar no paciente, né? Com os avanços, as correções dos planos oclusais. E aí, a gente conseguimos corrigir de uma forma completa o nosso paciente.
Olha a diferença como esse paciente ficou e como é que o paciente era. Agora ele vai ter que, ainda tratou a orelhinha de abano, né? Ó, já tratou a orelhinha de abano, agora só o nariz dele que continua torto. Que aí ele vai ter que tratar, mas a laterognatia, né? O perfil, o sorriso do paciente, ainda deu uma rejuvenescida no paciente aí de uns 15 anos, né? Então, isso é a gente reabilitar nossos pacientes. Nós pensamos no paciente como um todo. E não achar que eu faço implante, eu vou meter 3 pinos no parafuso do implante, 3 próteses de qualquer jeito e deixar o paciente todo com uma oclusão ruim, né? Sempre a nossa visão maior da implantodontia é um tratamento reverso, porém eu tenho que pensar sempre na oclusão do paciente. Olha o que era a dentição do paciente e olha como é que nós conseguimos deixar a oclusão desse paciente. Bem diferente, né? Bem diferente. Uma condição aí muito legal. E agora aqui só caso clínico, né? Ó, esse outro caso clínico é a paciente com incisivo central. O incisivo central dela já vinha com um quadro de infecção há bastante tempo. Foi feita uma tomografia e uma avaliação clínica. Esse dente estava com uma fratura vertical onde não dava mais para salvar. E aí fomos para a cirurgia. Quando nós tiramos o dentinho dela lá, ó, o paciente já estava com reabsorçãozinha óssea grande, onde nós planejamos a instalação do implante e fizemos a enxertia nessa região com a regeneração óssea guiada, né? Com osso particulado e membrana, né? Com o dentinho lá no canto, ó, fizemos uma moldagem, confeccionamos o dentezinho provisório no implante, porque ele ficou bem travadinho. E aí, ó, instalação do dente no próprio implante, tá? E conseguimos reabilitar nossa paciente de uma forma bem legal e tiramos o quadro de infecção que estava persistindo nela. Tudo bem, meus amores? Dúvidas? Cadê vocês? Alguém ainda aqui